O Matuto que você conhece simplesmente não existiria. Tem uma pergunta que eu escuto direto. Madu, como que o Matuto chegou aonde chegou? A gente tem uma história muito bonita de superação, então muita gente fica perplexa com tudo que aconteceu. E nesse vídeo eu vou contar pra vocês 5 momentos, 5 decisões cruciais que minha família teve que tomar para que o Matuto chegasse onde chegou. Então momentos em que eles tiveram que trocar o certo pelo duvidoso e escolher o caminho mais difícil ao invés do caminho mais fácil. Mas antes de começar o conteúdo em si, eu queria muito me apresentar para você que não me conhece. Eu sou a Madu, sou CEO do Grupo Matuto e neste canal eu mostro para vocês os bastidores de assumir um negócio da família, né? Estou passando por esse processo de sucessão, então tanto aqui no meu canal do YouTube quanto no meu Instagram, que eu vou deixar aqui para vocês me acompanharem, eu compartilho meu dia a dia, minha rotina, insights, enfim, tudo que engloba essa minha nova fase da minha vida. E como toda história de empreendedores tem uma decisão que é a primeira, que é o pontapé de tudo, né? Aqui também não foi diferente. Então, antes, né, em 1995, quando minha irmã nasceu, meu pai viu que lá no Rio Grande do Sul, onde minha família é toda da gaúcha, ele não ia ter oportunidade de trabalho, de ganhar o que ele queria para fornecer uma vida que ele achava justo que minha mãe e minha irmã tivessem. Então ele saiu de lá e veio para Campinas para trabalhar de garçom. Ele tinha um amigo aqui que trabalhava, então, né, fez o contato aí, fez a ponte. Ele veio, morou em alojamento, depois ele conseguiu morar em uma garagem emprestada e chamou minha mãe, veio com a minha irmã. E aí depois foi chamando a família pra vir, porque viu que era uma cidade muito legal de morar, que tinha bastante oportunidade. E por fim veio a bendita oportunidade, né, que foi de abrir um restaurante em uma garagem alugada. Então, toda a história do Matuto, ela já inicia com a primeira decisão mega difícil, que é de você sair da sua zona de conforto, da cidade que você nasceu, que você morou, que sua família inteira tá lá, e de você vir para um lugar onde você não sabe onde você vai morar, com quem você vai conhecer, como que você vai fazer, se vai dar certo ou não vai dar certo. Então, essa primeira decisão foi o que moldou a história do Matuto, a coragem de sair de um lugar onde você tem uma certa segurança, mesmo que não fosse ter uma qualidade de vida que ele queria, né, proporcionar para a família dele. Querendo ou não, ele tinha ali a base de segurança dele. E ele, sem pensar 2 vezes, falou: não, mas a minha família merece coisa melhor, então eu vou me arriscar, eu vou fazer acontecer. E quando ele veio para Campinas, a visão dele já era: não interessa como, mas isso vai dar certo, eu vou fazer dar certo. Então, o primeiro insight dessa decisão é a importância da gente sair da zona de conforto, da gente se tirar, né? A gente taca fogo no barco e pula do barco. Então, o empreendedorismo, ele tem muito disso, do ato de coragem, do ato de iniciar, do ato de sair da zona de conforto. Então, a primeira decisão foi essa, e é muito engraçado como toda a história de sucesso, como quase todos os empreendedores que eu já conversei, que eu já sei das histórias, começaram assim, com uma super decisão no começo, né, que muita gente pode achar louco, né? Na época, ele ouviu muitos julgamentos de: nossa, você vai sair daqui para trabalhar de garçom lá, sei lá na onde. E sim, né, essa foi a decisão, e muita gente não entendia por que ele estava fazendo isso, mas no final das contas deu tudo certo, graças a Deus. Só que ter coragem de vir não é o suficiente, né? Você precisa saber onde investir, como fazer seu negócio escalar, como vender mais, como fazer mais. E aí que vem a decisão 2, marketing como investimento, não como custo. Hoje, mais do que nunca, a gente vê o marketing assim muito pujante, né? Porque tem as redes sociais e tem muitas opções de mídias pra gente fazer coisas, mas na época tinha limitações, né? A gente não tinha redes sociais, a internet ainda estava bem no começo. Então, o que era mais? Era rádio, era jornal, panfletagem, que foi os 3 tipos de mídia aí, de veiculação, que o meu pai mais investia na época, minha família mais investia. E essa decisão foi muito importante, porque hoje a gente já vê que tem muitos empresários que ainda não se tocaram que marketing é investimento. Mas lá em 1997, o meu pai já tinha essa visão e vendeu essa visão para minha mãe e para a irmã dele, de que isso era muito importante, que eles já tinham um lugar para morar, né, já tinham dinheiro para pagar o aluguel e eles já comiam no Matuto. Então o que eles precisavam? Eles precisavam fazer a empresa ser mais conhecida, ser mais vista, que as pessoas viessem mais vezes, aumentar a recorrência de cliente. Então ele tinha essa visão de negócio e que o marketing ele ia ser um investimento. Então ele pegava tudo, tirava o que a gente precisava para viver, né, escola, aluguel, e comia no Matuto, e o resto ia todo ser reinvestido no negócio. Então isso é uma visão muito importante, é uma decisão muito importante do que você vai fazer no começo do seu negócio. Se você vai já começar a ganhar um pouco de dinheiro e deslumbrar com esse dinheiro, começar a pegar dinheiro do caixa, começar a bagunçar todo o seu financeiro, ou você vai pegar o dinheiro no começo, viver no básico e reinvestir no seu negócio.
Essa é uma visão de quem tem mente de empresário, não de empreendedor. Porque empreendedor é quem começa coisas, né? Então, quando ele inaugurou o Matuto, ele teve uma cabeça de empreendedor, né? Mas depois, quando ele foi tomar, por exemplo, essa decisão 2 e vender isso pra minha família, ele já teve uma visão do quê? De empresário. Então, são visões muito diferentes, né? Porque o empresário pensa de uma forma estratégica como que ele vai fazer para ganhar mais, para fazer mais, né? Para ser mais conhecido. Não simplesmente para inaugurar, para criar algo, né, do zero. E aí que a terceira decisão importante veio: inaugurar a segunda loja lá no Taquaral. Essa decisão foi muito importante porque fez com que o Matuto fosse visto como, não é mais um restaurante, é uma marca replicável e eles estão em crescimento. Então isso trouxe um nível para a marca muito diferenciado, além da gente estar trabalhando com 2 públicos, porque como na época o pessoal de Campinas não transitava muito, então a gente tinha o Jardim Leonor, a nossa loja, a nossa primeira, que tem até hoje, e o Taquaral. Aqui no Leonor tinha um público, né, o nosso primeiro público e tudo mais, e lá no Taquaral a gente tinha outro público, um público novo, que não conhecia o Matuto, porque essa região não vinha para essa outra região. Então isso foi muito bom para a marca, porque mais pessoas conheceram o Matuto, a qualidade do Matuto, e a gente entendeu como Campinas era muito grande e tinha público para várias coisas diferentes. Então a gente fazia alguns testes no Taquaral, trazia para o Leonor, fazia teste no Leonor, levava para o Taquaral. Então a gente foi vendo como que o nosso modelo era assim replicável e o quanto que a gente tinha muitos clientes que estavam virando fãs realmente da marca. Então essa decisão foi muito importante porque quando a gente olha para trás, a gente já vê que já estava sendo visto como, nossa, eu consigo escalonar o meu negócio, né? Eu não estou pensando só em ganhar dinheiro a curto prazo, mas eu tô pensando no longo prazo, né? De construir uma marca, de fazer as pessoas conhecerem o Matuto, mais pessoas consumirem o Matuto. Porque tem gente que começa negócios pensando só em dinheiro. E claro que toda empresa precisa primeiramente ser saudável, né? Ela precisa dar lucro, né? Porque a gente precisa pagar imposto, precisa pagar folha de pagamento, precisa pagar todos os custos fixos e ainda tem que sobrar um valor para você poder reinvestir no negócio, poder fazer melhorias. Então, é claro que precisa dar dinheiro, né? Ninguém vive de gratidão e coraçõezinhos. Mas é muito importante a gente ter essa visão que o meu pai teve, né, lá de trás, de que era muito importante construir uma marca, construir uma boa reputação, fazer com que mais pessoas conhecessem, fazer com que mais pessoas visitassem, comessem. Então, essa é uma visão de um bom empresário. Ele pensa no futuro, né? Ele não tá pensando só no hoje, ele tá pensando já nos 5, 10 anos que estão à frente. Tanto que esse ano, em agosto, a gente faz 29 anos. Então, ano que vem, a gente faz 30 anos de Matuto já. Então, assim, marcos que você só atinge quando você pensa a longo prazo. Porque quem pensa muito a curto prazo acaba tomando decisões muito precipitadas e decisões muitas vezes erradas que acabam não fazendo com que você chegue em um marco como 30 anos de empresa. E enquanto tudo isso acontecia com o Matuto tradicional, a gente já estava com 4 lojas, né? O Matuto Leonor, Marechal Carmona, Taquaral e no Parque das Bandeiras. E aí, em 2012, o meu pai, tendo várias conversas, vários networks, que inclusive um insight, networking não é você ter contatos de pessoas e sair para tomar vinho, né? É você ter bons contatos e boas conversas realmente inteligentes. E networking é troca, não é serviço de favores, né? Então, é você realmente ter trocas legais sem querer nada em troca. Porque é justamente quando a troca é genuína que você vai conseguir construir relacionamentos legais, né? Relacionamentos que realmente façam diferença aí no seu negócio. Bom, agora voltando pra cá. Então, em 2012 foi inaugurada o primeiro O Matuto Expressa lá no Shopping Bandeiras. E foi uma decisão, assim, mega importante, porque era um negócio completamente diferente do que a gente trabalhava nas nossas lojas que tinha antes. Era só rodízio, né? Então, a gente não sabia trabalhar de outra forma e teve que aprender tudo do zero, né? Um novo modelo de negócio, uma operação muito mais enxuta, em shopping. E shopping, ele sempre me falou isso, o quanto que ajudou ele a se profissionalizar, porque o shopping tem regras, o shopping tem várias questões onde você aprende a trabalhar de uma forma muito profissional. Então, foi ótimo pra gente aprender, porque tem muitas coisas que a gente aprendeu com a administração de shopping que a gente levou para essas lojas de rua, né? Então, foi algo que realmente fez a gente crescer muito. E o Matuto Express, ele veio com a ideia de atender esse público que queria uma comida mais rápida, mais de qualidade. Então a gente falou assim, bom, vai ser a nossa versão da churrascaria, só que versão expressa, né? Então a ideia sempre foi ser um custo-benefício bom e ser rápido e ser gostoso, né? Então a gente trabalha de uma maneira muito diferente de quase
praticamente todos os grelhados, né, de prato de alimentação, porque a gente não trabalha com carne congelada. A gente tem uma estrutura que é mais cara pra gente, porque a gente tem açougue, a gente tem câmara fria, a gente tem várias questões dentro da nossa operação que fazem com que a nossa proteína seja um realmente diferencial. Ele tem um suco da carne diferente porque ele não passa por esse processo de congelamento, fazer a porção e depois congela de novo, e leva pra loja, descongela de novo e fica esse congelamento e descongelamento muitas vezes, né? Que é o que a maioria faz, porque você consegue realmente manter um padrão, né? Você industrializa, que a gente consegue escalonar de uma forma mais devagar, então a gente tá abrindo de 1 a 2 lojas por ano. Se a gente fizesse esse outro jeito, a gente poderia abrir 10, 15 lojas por ano, mas a gente optou por fazer isso de uma forma mais devagar e priorizar a qualidade, priorizar a reputação de marca, priorizar vocês clientes que gostam da gente, que gostam da nossa história e que tem essa sensação, né, de que o Matuto é uma comida realmente caseira, e de fato é. Né? Então isso é uma coisa que a gente não quer deixar de lado, e por isso que a gente optou por ter sim uma estrutura mais cara para nós, né? E mão de obra, enfim, a gente tem muitos mais funcionários do que muitas redes, mas a gente escolheu, foi uma escolha nossa, e temos muito orgulho dessa escolha, porque isso faz com que a gente seja escolhido por muitos e muitos de vocês todos os dias. Então a gente é muito grato por isso. E a quinta e última decisão que eu vou trazer aqui nesse vídeo, que foi muito importante, foi quando meu pai entendeu. A gente tinha 2 lojas no Shopping Bandeiras. A gente tinha o O Matuto Expressa na praia de alimentação e a gente tinha o O Matuto churrascaria completa embaixo, né? É um restaurante mesmo. Só que a gente viu que o público do shopping não estava acompanhando, né, o movimento que o Matuto queria fazer. E, enfim, teve algumas coisas com o shopping também. E a gente decidiu ir para o Shopping Dom Pedro. O Shopping Dom Pedro veio, fez uma proposta pra gente, uma proposta irrecusável, né? E a gente foi pra lá. Então a gente levou a nossa loja do Bandeiras, né? Fechou lá e abriu no Shopping Dom Pedro, só que a gente abriu ela completamente diferente, né? A gente fez uma loja conceito completamente diferente das nossas outras 3 lojas que a gente já tinha abertas de rua, que era o Leonora Marechal e o Taquaral. E nesse momento, que foi em 2019, que o meu pai falou assim: a gente vai fazer a loja mais bonita do interior, a churrascaria mais bonita do interior de São Paulo. E aí foi quando a gente até mudou logo, conceito, enfim, porque a gente realmente queria deixar a nossa qualidade ainda melhor, queria entregar uma experiência ainda melhor para os clientes. Então, desde acústica, estrutura mesmo, né, cadeira, mesa, design, atendimento, assim, a gente passou por uma recapitulação muito grande. Cortes de carne, buffet, a gente fez realmente assim um 360 da operação e mudou muitas coisas a partir de 2019. Aí veio a pandemia, né, gente? E a gente tá ainda com essas 4 lojas. Então a gente tem o Jardim Leonora, Marechal Carmona, o Taquaral e o Dom Pedro, que hoje é o Matuto Fogmar. A gente passou por um rebranding aí em 2022, mudamos o logo, mudamos cores, reformamos o restante das lojas baseadas nesse novo modelo do Dom Pedro. Então a gente passou por uma reestruturação de marca muito, muito, muito grande e muito positiva. Então hoje a gente tem 2 marcas, o Matuto Fogmar com 4 lojas e o Matuto Expressa com 15 lojas. Inclusive, até o final do ano, vamos estar com 16, porque a gente vai inaugurar nesse segundo semestre Sorocaba. Essas foram as 5 decisões que eu selecionei que, olhando para nossa história, eu acho que foram as mais importantes. Claro que tiveram muitas decisões importantes nesse processo, tá? Porque, como eu falei pra vocês, são quase 30 anos de história, então imagina quantas decisões difíceis não precisaram ser tomadas até aqui. Mas eu achei que essas 5 resumiram muito bem a nossa cultura e a nossa história, de muita coragem, de muita resiliência, muita persistência e principalmente muita vontade de criar uma marca e uma reputação, e o carinho que a gente tem, né, com a nossa história e com vocês que consomem o Matuto, assim, uma gratidão muito grande, e a gente quer muito fazer valer a pena, né, essa escolha. Então a gente se preocupa muito com a experiência de vocês. E é isso, gente, vamos ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários qual decisão que você achou, assim, que deu um insight diferente em você, que te inspirou de alguma forma, enfim, quero ouvir de vocês. E também, se você tiver nessa onda de empreendedorismo, se você for um empresário, deixa aqui nos comentários uma decisão que você já teve que ter no seu negócio e que mudou a vida, para que os comentários aqui a gente fomente uma comunidade, compartilhar histórias, insights e aprendendo com o outro, porque acho que é a coisa mais legal que as redes sociais trouxeram aí pra gente. Não esquece de me seguir lá no Instagram, porque eu posto toda a minha rotina lá, todos os dias tem stories e feed, enfim, tem bastante conteúdo que eu posto por lá. E aqui no canal sai vídeo toda sexta-feira, então se inscreve também por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!